E agora a gente acompanha as informações sobre as eleições municipais em João Pinheiro. Vamos falar com relação aos eleitores em situação irregular. Em relação a esses eleitores, logicamente eles não poderão votar, mas é importante a gente frisar, Roberto, que o eleitor, às vezes mesmo devendo multa, ele consegue votar. Na situação em que ele não deixou de votar em 3 eleições seguidas, nem justificou. Esse eleitor que deixou de votar em 3 eleições seguidas e nem justificou, normalmente o título dele é cancelado. Mas às vezes você deixou de votar numa eleição um determinado ano, depois em outra, no pleito seguinte, às vezes está devendo multa, mas está em situação regular para votar. Ele pode aferir isso no site do TSE ou do TRE de Minas, é muito simples. Na primeira página desse site é só colocar o título de eleitor dele lá que ele fica sabendo. E aí, estando na situação regular, independente de ter multa ou não, ele consegue votar este ano. Na urna eletrônica, qual é a ordem de votação nessas eleições municipais? É importantíssimo esse tema, Roberto, porque o eleitor ainda se confunde muito na hora de votar. O eleitor normalmente chega na expectativa de votar, vamos dar como exemplo a eleição municipal, de votar primeiro para prefeito, que acaba ouvindo falar mais dos candidatos a prefeito e cria essa expectativa. Ele chega lá, mas a ordem na urna eletrônica, ela não pode ser alterada. E o primeiro voto é para vereador. Então ele tem que votar primeiro para vereador, concluir seu voto, depois que a urna vai permitir que ele vote para prefeito. Acontece muitas vezes do eleitor chegar lá, digita o número do prefeito, confirma, o que vai acontecer? Não vai aparecer foto do prefeito, que ele vai estar votando num partido político ali naquele momento, que a gente chama voto de legenda. Aí às vezes a pessoa sai comentando, não apareceu a foto do meu candidato. É porque naquele momento era para votar para vereador, e ele votou para prefeito. Então ele deu voto, se ele colocou o número do prefeito, ele deu voto à legenda do partido daquele vereador. Então isso é importantíssimo, há muita confusão ainda a respeito. Vamos falar das convenções partidárias. O período de convenção partidária se iniciou agora dia 20. A gente tem notícias que já estão acontecendo algumas convenções em João Pinheiro e elas se encerram no dia 5 de agosto. Desde a data da convenção, o partido já pode fazer seu requerimento dos registros de candidatura. Tem um sistema que chama Sistema Candex, eles trabalham com ele, eles transmitem os requerimentos pós-convenção, logicamente, os requerimentos do registro de candidatura das pessoas que foram aprovadas na convenção. Nós estamos num período onde tem o pré-candidato, mas já pode pedir voto? Ainda não, Roberto. A legislação não permite, ela permite a pré-campanha, que seria a pessoa anunciar que tem um projeto político de contribuir com a cidade, mas ela não pode pedir voto, até mesmo porque ela não é candidata. Então ela pode, num determinado momento do registro de candidatura, ser indeferido, seu registro, e induzir um eleitor ao erro de que ele é candidato. Então, até o requerimento de registro de candidatura ser aprovado, essa pessoa está com intenção de ser candidato. Então, ele não pode pedir voto assumindo uma atitude do qual ele ainda não é o autor, né? Ainda não é um candidato aprovado pela Justiça Eleitoral. Vamos falar da justificativa do e-título. O e-título é um título oficial no aparelho celular. É importantíssimo, inclusive para as pessoas que estão em João Pinheiro e teriam que se justificar na eleição, o título eleitoral não é daqui, ou até mesmo de Brasilândia e de Minas também, que nós atendemos. Então, a pessoa de fora que está em João Pinheiro, no dia da eleição, se ele tem o aplicativo e-título no celular, com um simples clique lá no local de justificar, ele não precisa nem sair de casa para se justificar, não precisa ir à sessão eleitoral, não precisa vir aqui até 60 dias depois para se justificar. Então é um mecanismo muito simples. A gente recomenda que todo mundo tenha o e-título no seu celular, e ele é importante tanto para o eleitor que vai votar, como para a pessoa que está em João Pinheiro, mas vai precisar justificar seu voto. Vamos passar agora para o telespectador o número exato de eleitores legalizados, prontos, aptos para votar nas eleições municipais desse ano. Existe uma porcentagem daqueles que não comparecem no dia da eleição e, no geral, também existe outra porcentagem, a regra, a previsão para o número de eleitores que vão comparecer e votar. Em João Pinheiro, nós estamos com por volta de 39 mil eleitores.
Se a gente pegar a estatística da eleição de 2000, que foi a última eleição municipal, nós temos uma abstenção, um não comparecimento de cerca de 18%. Então, se temos 39 mil, 18%, você teria aí 32 mil pessoas, mais ou menos, que normalmente, né, seguindo a estatística, comparecerão ao próximo pleito para votar. Mas pode oscilar, né? Porque os candidatos de 2020 eram 22, né? Então pode haver mudanças, né? Essa alteração, Roberto, ele depende muito do interesse pela campanha, né? Então, tanto que a gente está pegando estatística de 2020, não 2022, porque a eleição municipal interessa mais do que a eleição nacional. Então, nós não podemos nos basear na eleição nacional. Agora, difere muito pouco o interesse de uma eleição municipal para outra. O percentual não costuma alterar muito, não.